Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Agradeço você por estar nos assistindo nesta sexta-feira, hoje, dia 19 de junho de 2026, e já chegamos, já até passamos um pouquinho o meio do ano. Pois é, e hoje também a gente vai agilizar a edição do Jornal ACN, né? Tem muitas informações, mas a gente vai agilizar porque tem jogo da seleção brasileira logo mais às 21h30, pela segunda rodada da primeira fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil pega hoje a seleção do Haiti, depois do vexame, né, do jogo horrível contra o Marrocos. Tem a obrigação, né, empatou, mas tem a obrigação hoje de mandar uma goleada em cima do Haiti, pelo menos isso, né? Se vai conseguir, a gente não sabe, mas que tem obrigação, tem. É que o time também, vamos falar a verdade, né? Igor, Thiago, Marquinhos, né? Dentre outros, Paquetá. É difícil, viu, gente? Mas vamos torcer, né? Vamos esperar ver o que vai acontecer hoje de noite. Bom, então vamos lá com o Jornal ACN. Agradeço você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, nos nossos perfis. Tem também a página do Cubo Notícias, o Instagram, Rede X, antigo Twitter, e o nosso canal do YouTube, além, né, do nosso site, o site do Cubo Notícias. Para acessar, é só dar um Google aí e acessar o site do Cubo Notícias para ter todas as informações, principalmente de Porangaba, região e todo o interior paulista. E vamos começar com a previsão do tempo. Pois bem, gente, previsão do tempo para os próximos dias, pelo menos para até a próxima quinta-feira. A gente destaca aqui o que se prevê no clima e na temperatura. Olha, gente, tem um ioiô na temperatura aí, no clima. Vai ser uma bagunça danada nos próximos dias. Vai esquentar um pouquinho, vai sair sol, vai chover de novo, vai esfriar de novo. Vamos lá, vamos conferir. Tá uma bagunça o clima, ó. Hoje, sexta-feira, a nossa manhã aí começou na casa dos 9 graus, né? 10 graus, mas com sensação térmica até inferior, na casa dos 8, 9 graus. E hoje não tem previsão de chuva, mas amanhã, sábado, a gente tem previsão de chuva sim. O dia começa já com nebulosidade, o sol aparece muito rapidinho, quase nada, e logo fecha o tempo, já trazendo chuva no período da manhã. Temos para amanhã um volume considerável, inclusive, né, de chuva, possibilidade de 10 a 20 milímetros de chuva. É um bom volume de chuva para um dia só. A temperatura não vai ser tão baixa como... Não vai começar o sábado com um frio tão intenso como o de hoje. Deve começar com 14 graus. A máxima, porém, vai ser menor, não vai passar dos 22 graus amanhã, porque o tempo fica nublado, chove de manhã, tarde e noite. No domingo o sol aparece. No domingo o sol dá as caras, só no período da manhã, porque tem nebulosidade no período da tarde ainda. O tempo vai ficar limpo, sem nuvens no céu, céu de brigadeiro apenas à noite. Não tem possibilidade de chuva pro domingo. Temos frio no período da manhã, o dia começa com 12 graus, a máxima não vai passar dos 21. Temperatura sobe um pouco na segunda-feira. A segunda-feira começa ensolarada, apesar disso, com frio, tá? Amanhã de segunda-feira deve ser de 11 graus, o sol aparece, dá aquela esquentadinha até o meio da tarde aí, né? A gente vai ficar com aquela esperança de que vai esquentar um pouquinho, né? Mas não vai passar a temperatura dos 27 graus. E a nebulosidade aumenta, deve aumentar no final da tarde de segunda-feira, e à noite deve chover, mas de maneira moderada, de maneira, né? É uma garoa que deve vir aí na noite de segunda-feira também. Então é isso. Segunda-feira começa fria, com 11 graus, e a temperatura dá uma subidinha, vai até os 27, para animar a galera. Mas na terça-feira, como começa a chover na segunda noite, essa chuvinha, essa garoa,
deve percorrer toda a madrugada e terça-feira deve começar já com chuva. Terça-feira deve ser chuvosa, também com um volume considerável de 10 a 20 milímetros, pelo menos é o que se prevê até hoje. E a terça-feira tem uma temperatura assim, né? Mais ou menos frio. 13 graus de mínima, máxima não vai passar dos 21. E deve garoar também na noite de terça-feira. Deve também ter garoa, aquela garoinha fina, aquela garoinha chata, ocorrendo durante quase todo o dia na quarta-feira também. O meio de semana deve ser com essa garoinha, indo e voltando, e não deixando a temperatura subir. Muito pelo contrário, até derrubando as temperaturas. A quarta-feira amanhece com chance de nevoeiro, inclusive. O tempo vai ser predominantemente nublado. Vai ser um tempo fechado para quase nada ou nada de abertura de sol. Só tempo fechado, garoinha e frio. Porque a quarta-feira começa com 10 graus e a temperatura não vai passar dos 18. Na quinta, o sol dá as caras. No período da manhã, apesar de ter chance do dia começar com nevoeiro, o sol vai aparecer na quinta-feira até um pouquinho mais forte no período da manhã. Mas a nebulosidade toma conta logo já no meio da manhã, tem nuvens no céu e de volta aquela chuvinha. Aliás, tem previsão até de uma chuva relativamente boa para quinta-feira também, tá? Ah, mas o sol vai aparecer na manhã de quinta-feira, então vai esquentar? Não. Quinta-feira a temperatura cai mais ainda. A quinta começa com 9 graus de mínima e durante o dia não vai passar dos 17. É friaca e garoinha também na quinta-feira com uma rápida abertura de sol que é só para dar esperança. Mas só para isso, tá? Só vai dar esperança, mais nada. É isso, gente. Previsão do tempo para os próximos dias aqui em Porangaba e também em cidades vizinhas. Vamos agora com as notícias do interior de São Paulo, inclusive com as notícias da nossa região. Quando as leis não mudam, a bandidagem faz a festa. E não tem muita esperança de mudanças de leis, né? O nosso Brasil é assim mesmo. A bandidagem fazendo a festa e dando prejuízos a pessoas que trabalham a vida inteira para construir um pouquinho que seja na sua vida, né? E você constrói pouco mesmo, porque quase tudo que você recebe você paga de imposto. Você paga o imposto quando você recebe, que já é debitado no seu salário. Depois você vai pagar o imposto de renda, que é mais um débito daquilo que você recebeu. Aí você vai pagar o imposto daquilo que você está comprando. Você vai comprar uma coisa, você paga imposto sobre bens. E depois, vamos supor, se você compra uma casa ou carro, você vai pagar imposto de novo da casa ou do carro, né? No caso da casa, o IPTU, que você vai ter que continuar pagando. A casa é sua, mas você continua pagando o imposto para ter a casa. E o IPVA e licenciamento do carro, que apesar de já ter sido seu e você já ter comprado ele com uma carga tributária também, que em cima de veículos, por exemplo, um carro você compra hoje está girando em torno de 44%, 46%, quase metade do veículo é imposto. Você já pagou o imposto do dinheiro que você recebeu, já pagou da renda e está pagando da compra. Vai pagar também quando tiver o bem. Esse é o nosso país, é imposto em cima de imposto. Então é difícil você ter uma coisa na tua vida e quando tem ainda vem vagabundos destruírem, como nesse caso aqui. Um sítio que foi furtado e incendiado no bairro Covada, na zona rural de Angatuba. O fato aconteceu na madrugada de terça, caso que está sendo investigado pela polícia. No boletim de ocorrência, diz que o proprietário costuma ir ao local dia sim, dia não, né? Ele vai em dias intercalados na propriedade. Quando ele chegou na chácara, ela estava totalmente destruída pelas chamas, ela foi incendiada. A propriedade foi invadida por criminosos no dia anterior, que levaram diversos eletrodomésticos, vários eletrodomésticos, levaram móveis, levaram televisão, geladeira, estante, torneiras, chuveiro, 200 metros da fiação elétrica e ainda depois disso atearam
fogo no imóvel. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o proprietário do sítio alega que não sabe de alguma suposta motivação para o crime. Até a publicação da reportagem, hoje, nenhum suspeito foi identificado e preso. E se for identificado e preso, como furto não é um crime qualificado, esse vagabundo ou vagabundos serão rapidamente reinseridos na sociedade. Gente, esta semana foi um festival de caminhão pegando fogo na Castelo Branco. Outra vez? Foram pelo menos 3 e agora tem mais um aqui, ó. Esse aqui foi quando foi ontem à tarde. Mais um. Castelo Branco e caminhão pegando fogo a semana inteira. Mais um caso aqui, caminhão carregado com manta asfáltica. Ele foi destruído por um incêndio ontem à tarde no quilômetro 208 da Castelo Branco, ali na altura do município de Itatinga. As chamas consumiram o veículo e também a carga, e provocou uma densa fumaça preta, né, manta asfáltica, aquela fumaça preta que pôde ser vista a quilômetros de distância. Mas apesar do susto, o motorista conseguiu sair do veículo a tempo e ele não se feriu. Para o combate às chamas, a rodovia precisou ser totalmente bloqueada, como a gente está vendo na imagem aí, e ficou assim por pouco mais de 1 hora, viu? Os motoristas tiveram que esperar e, segundo a SP Vias, ou melhor, a CCR, que administra a concessionária, né, administra ali o trecho da rodovia, esse bloqueio causou cerca de 2 quilômetros de congestionamento. Os bombeiros de Itatinga e Botucatu, além da Polícia Militar Rodoviária e a própria concessionária, atuaram no atendimento ao incêndio. Gente, mais um acidente nas rodovias paulistas. Mais um caso envolvendo um motociclista que colidiu com um veículo. E nesse caso, o motociclista morreu também na tarde de quarta-feira, depois de se envolver num acidente com um carro na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que é a SP 294, na altura do quilômetro 524 em Tupã. Segundo a Artesp, que é a Agência de Transportes Terrestres do Estado de São Paulo, o motorista do carro informou que a moto cruzou a frente do veículo. Ele relatou que não conseguiu desviar a tempo de conseguir desviar ou frear e acabou batendo na moto. O motociclista até chegou a ser socorrido, foi encaminhado para um hospital da região, que não foi informado qual hospital seria, né, mas infelizmente ele não resistiu e morreu. O motorista do carro não sofreu ferimentos no acidente, prestou o atendimento e o caso está sendo investigado. Esse é um caso de uma pessoa que morreu pela segunda vez. Oi? Uma vez foi, né, diagnosticado ou foi constatado que a pessoa havia morrido. Depois, quando já estava ali na preparação do corpo, esse senhor apresentou sinais vitais. Retornou para o hospital. E agora, infelizmente, de fato, ele morreu. É o idoso que havia sido dado como morto na Santa Casa de Presidente Bernardes no dia 16 de maio, mas teve os sinais vitais identificados na funerária. Ele morreu nesta quarta-feira, dia 17 de junho, mais de um mês após o ocorrido. É o senhor Juraci Rosa Alves, ele tinha 88 anos, estava internado na UTI da Santa Casa de Presidente Prudente. Na segunda-feira, dia 15, ele deixou a UTI e foi transferido para a enfermaria. Ele é o homem que teve os sinais vitais identificados pela funerária durante a preparação do corpo, né? Ele seria velado no dia 16 de maio. A morte foi confirmada pelo advogado da família. A Santa Casa de Presidente Prudente também confirmou o óbito. Nós estamos falando agora do segundo óbito. Né? Do segundo óbito. É até estranho falar uma coisa dessas. Mas conforme já foi apurado, ele morreu em decorrência de pneumonia e o corpo foi encaminhado agora para o IML
não há informações sobre o velório e sepultamento do senhor Juracy. Em entrevista para a TV Tem, o neto do idoso, João Pedro Nascimento, contou que a família acompanhava diariamente a recuperação do aposentado e chegou a comemorar a evolução do quadro clínico. Quando meu avô chegou no hospital de Presidente Prudente, ele apresentava bastante dificuldade para respirar, tanto que ele chegou a fazer todo o processo de respiração mecânica. Nesse exato momento, ele apresentou uma grande melhoria. Atualmente, ele não precisa mais dos aparelhos para poder respirar, ele está totalmente por conta dele mesmo, disse o neto. Juracy teve o óbito declarado no hospital por ausência de pulsação e batimentos cardíacos e chegou a ser levado para a funerária para ter o corpo velado. Isso lá no mês de maio, mês passado, quando os funcionários da empresa perceberam na preparação do corpo que ele estava respirando. A reportagem do G1 teve acesso a informações do inquérito policial e, conforme a polícia, o prontuário médico previamente analisado indica que o paciente foi submetido a manobras de reanimação por período superior a 1 hora, incluindo 3 tentativas de intubação orotraqueal, todas sem sucesso. Conforme o registro, ao final das tentativas de reanimação, o paciente foi reavaliado, sendo constatada a ausência de pulsos centrais e periféricos, ausência de batimentos cardíacos, pupilas midriáticas, ou seja, pupila dilatada, e ritmo de assistolia no monitor cardíaco, ou seja, estava parado ali no monitor cardíaco. Então, diante desse quadro, foi declarado o óbito de forma equivocada às 19 horas e 50 minutos no dia 16 de maio, com indicação das causas: insuficiência respiratória aguda e pneumonite por sólidos, que é a inflamação nos pulmões causada pela aspiração de alimentos ou substâncias estranhas. Pouco tempo depois, ele foi levado para a funerária em Presidente Prudente. E lá os funcionários perceberam que ele estava respirando. Ainda segundo a polícia, até a segunda-feira passada, foram colhidos 8 depoimentos ao longo do mês. E as investigações seguem em andamento. O inquérito policial encontra-se atualmente em fase de produção de provas orais e aguarda a conclusão dos laudos periciais. A Polícia Civil destacou ainda que a oitiva integra procedimento regular de apuração com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do atendimento médico prestado. Ainda conforme as autoridades, até o momento não há atribuição de responsabilidade criminal. Até agora ninguém vai assumir a bucha, é claro que não, sendo as informações baseadas nos relatos colhidos e nos elementos técnicos disponíveis. Gente, infelizmente quando chega a hora não tem muito o que fazer. Mas neste caso, ele teve uma sobrevida ainda de mais um mês. Depois do erro que constatou que ele havia falecido e durante a preparação do corpo foi constatado que ele ainda estava vivo. Esse é o nosso Sistema Único de Saúde, é o nosso SUS, né, gente? Não sabe avaliar se a pessoa está morta ou está viva. Complicado, né? E dizem que o SUS é de graça. Pelo tanto de imposto que eu falei aqui que a gente paga, como que é de graça? Né? Acabei de falar. Quantas vezes você paga imposto na tua vida para você ter uma casa e um carro? Né? Você paga 4 vezes imposto. Quando recebe, o patrão debita o imposto. Depois, no ano seguinte, o imposto da renda. Depois, quando você compra o imóvel ou o carro, você compra já com o imposto embutido. E depois, para você manter, você ainda paga imposto. Então, como que o SUS é de graça? Não é de graça. Mas vamos acreditar que é, né? Os nossos políticos, todos eles, querem que a gente acredite que todos eles são bonzinhos e que o Brasil dá tudo de graça pra gente. A gente não paga nada nessa bodega. Ai, Jesus, a Polícia Civil está investigando. Olha, esse caso aqui é também um caso estarrecedor que aconteceu na nossa região, no município de Itapetininga. A polícia está investigando se o homem que morreu, acho que não tem nem o que investigar aí, né? Se o homem que morreu ao bater contra uma carreta na Raposo Tavares, em Itapetininga, na segunda-feira de manhã, teria matado a esposa momentos antes. Sara Letícia Rodrigues, de 25 anos,
foi encontrada degolada por um familiar no instante que informaria sobre a morte de Diego Rodrigues na casa onde morava com o marido, na Vila Assem. Segundo o delegado responsável pelo caso, que é o Dr. Luiz Henrique Nunes, o caso está sendo investigado como feminicídio seguido de suicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher de Itapetininga. O casal assinaria o divórcio no dia do crime e o Diego não teria aceitado o fim do relacionamento com Sara Letícia. A esposa, então, se dá por desaparecida. Esse é o primeiro contato que chega para a delegacia seccional. Nesse momento, o irmão da esposa, percebendo que realmente tinha algo estranho, consegue entrar na casa do casal, pula o muro e lá descobre a irmã morta, degolada em cima da cama, disse o delegado. Motoristas que passavam pelo local fizeram imagens do acidente que aconteceu no quilômetro 185 da Raposo Tavares, no sentido interior. E é possível observar que o carro de Diego ficou destruído após a batida. Olha só a imagem que a gente tem, que é a imagem oficial da Artesp, mostrando o carro completamente destruído. Ou seja, ele foi com força ali na frente da carreta. Segundo as informações também da Artesp, a carreta seguia pela rodovia no momento em que o carro invadiu a contramão. O motorista da carreta não se feriu e confirmou que o carro invadiu a contramão e se chocou contra ele. Disse repetidas vezes que Diego teria entrado na pista contrária. O casal tinha um filho de 1 ano, que havia sido deixado pelo homem com a avó paterna momentos antes de morrer, o que demonstra uma certa premeditação dos atos. O Diego trabalhava como motorista de transporte escolar para crianças na cidade, ou seja, era um motorista que era relativamente experiente, né, para invadir a contramão e se chocar contra uma carreta. E ele deixou 2 irmãos. De acordo com o delegado, documentos que indicam que o casal estava em processo de separação foram encontrados na casa da família e as autoridades investigam se os 2 iriam seguir com o processo do divórcio. Existe essa notícia que eles iriam assinar o divórcio na segunda-feira. Tanto que em uma bolsinha dela, separada, estavam certidão de casamento, certidão do filho, documentos aparentemente reservados para serem levados ao procedimento do divórcio. Uma das possibilidades que norteiam a nossa investigação é de que ele não aceitava o final do relacionamento e acaba cometer este crime contra a ex-esposa, disse o delegado. O principal indício até o momento é que ele tinha cometido o feminicídio, deixado o filho com a mãe e em seguida partido para o suicídio. Nós estamos trabalhando com esses indícios e é importante destacar isso. Mas nesse momento a linha investigativa aponta para um feminicídio seguido do suicídio do autor, completa o delegado. O corpo do Diego foi sepultado no cemitério municipal de Alambari, enquanto o de Sara Letícia foi enterrado no cemitério São João Batista, em Itapetininga, na manhã de quarta-feira. Bom, gente, a Polícia Civil tirou da rua, ou das ruas, mais um traficante de drogas na cidade de Conchas. Os policiais civis de Conchas cumpriram na quarta-feira um mandado de prisão expedido pela Justiça contra este meliante condenado por tráfico de drogas. Ação realizada em cumprimento à determinação judicial que foi emitida pela primeira vara da comarca de Conchas. De acordo com a Polícia Civil, o mandado foi expedido em desfavor do condenado em razão de uma regressão cautelar de regime, ou seja, recebeu um benefício das nossas leis, que não deviam dar benefício para quem comete crime. Ele recebeu um benefício e voltou a fazer cagada, vagabundagem. A medida judicial está relacionada a uma condenação pelo crime de tráfico de drogas. Traficante de droga ainda recebe benefício. Traficante de droga tinha que receber era chicotada durante 20, 40 anos na cadeia. Após ser localizado, ele foi capturado pelos policiais civis e foi conduzido para procedimentos da Polícia Judiciária e depois disso foi encaminhado à Central de Custódia de Presos, anexa à Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu, onde permanece à disposição da Justiça
para o cumprimento da determinação judicial, até receber outro benefício. Ou quem sabe até mesmo já sair na próxima saidinha, né? Aí ele sai na próxima saidinha, não volta, continua traficando drogas, porque ele sabe que não vai dar absolutamente nada. Fica pouco tempo lá e ainda fica comendo as nossas custas. Outro caso, que é de indignar e dar raiva. A gente já publicou lá no nosso site e agora as investigações emitiram um novo fato sobre esse caso. É o caso dessa vagabunda de 42 anos, que você está vendo a imagem dela aí. Infelizmente a gente não pode identificar porque a foto foi tirada em ambiente policial, então é por isso que a gente tem que ocultar a cara dessa biscate, com perdão da palavra, mas não tem como não chamar de outro jeito. Trata-se o nome dela, a gente sabe o primeiro nome dela, hein? Cristiane. Mas o nome completo, as iniciais é CGSE, 42 anos. Ela tinha e foi flagrada, aqui está dizendo que ela foi acusada, não, ela foi flagrada pela polícia com material armazenado em seu celular de abuso sexual infantil. O crime foi descoberto durante cumprimento de mandato de busca na residência da suspeita após denúncias sobre o padrasto. Enquanto as investigações estavam sendo feitas no celular do homem, não foi constatado nada, apenas indicando conversas. O aparelho da Cristiane também estava sendo verificado pela polícia. E no aparelho dela tinha um vídeo explícito de uma adolescente tomando banho e outro com a participação de um menino desconhecido, entre 12 e 13 anos também. Agora, essa informação todo mundo já publicou, a gente já publicou também. Agora, o que não se sabia até o momento é o seguinte: a menina, vítima dos abusos, registrados por ela, era a própria filha. Ela é a genitora da vítima e foi indiciada pelo artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipifica a aquisição ou armazenamento desse tipo de material. Com alteração legislativa na Lei 14.811 de 2024, o delito foi considerado hediondo, impossibilitando fiança. Ela foi encaminhada à cadeia de custódia para audiência de custódia, enquanto os aparelhos apreendidos continuam passando por perícia técnica. A investigação apura também se houve distribuição desses materiais. Que dúvida! Claro que foi distribuído. Essa vagabunda, né, é até ofensivo às vagabundas, ela ser comparada com outras vagabundas. Ela pegava esse material, tá na cara, ela registrava e vendia. O que infelizmente hoje acontece e muito. Não é raro. Registra o próprio filho em situações de vulnerabilidade ou até mesmo em situações de abuso sexual para vender esse material a outros, porque existe um mercado disso na internet. Então não há a menor dúvida. Se vai apodrecer na cadeia? Não sei, acho que não. Eu espero que a lei seja feita dentro da cadeia pelas comparsas de cadeia, porque esse tipo de crime dentro da cadeia, dentro do sistema prisional, quando chega na mão dos outros detentos, esse tipo de pessoa aí sim a lei é feita, porque a depender das nossas leis mesmo, né? Bom, gente, vamos agora com as nossas notícias aqui de Porangaba. Hoje tem jogo Brasil e Haiti. Você acha que o Brasil ganha do Haiti? Não. Ganhar, até acho que ganha, mas golear e dar show, conforme estão esperando aí. Se entrar Igor Guimarães, Paquetá, Marquinhos, Rafinha, meu Jesus. E o mão de alface do Alisson. Pelo amor de Deus, hein? Se colocar um botijão de gás ali parado no meio do gol, é mais eficiente que o Alisson.
O Ancelotti, você é um puta do técnico, cara, pentacampeão da Champions League. Você vai me fazer feio na Copa com a seleção? Outra coisa que ninguém tá entendendo é o Neymar, todo quebrado, ir pra Copa. Não jogou os amistosos pré-Copa, não pôde jogar, com lesão. Não jogou o jogo de estreia, com lesão. Não vai jogar com o Haiti, com lesão. E o terceiro jogo parece que também já está descartada a possibilidade dele. E já pensou se perde para o Haiti hoje? Aí complica. Enfim, eu também não vou zombar do Neymar, porque em 2002 o Ronaldo, todo mundo falava, o Ronaldo tá com o joelho quebrado, não vai fazer porcaria nenhuma na Copa. E fomos penta em 2002 com o Ronaldo. Não só com ele, mas com uma baita de uma seleção, que aí você não tinha um jogador para falar que era ruim, né? Você lembra na seleção de 2002, você tem a referência dos craques. Hoje você lembra da seleção, você tem a referência dos perna de pau, né? Os jogadores que deram ciscadinha na Copa passada e perderam um pênalti e continua jogando nessa. Enfim. Mas, só para entrar no assunto da Copa, em clima de Copa do Mundo, que já tomou conta aqui de Porangaba, um grupo de moradores da Vila São Francisco de Assis, na semana passada, confeccionaram aí a instalação de enfeites temáticos nas ruas José Correia Filho e Horácio Manuel Domingues. Isso leva mais cor, alegria e espírito de união à comunidade. Eu tenho uma reclamação a fazer. Eu acho que Porangaba está passando muito batida nessa Copa. Não teve aquele, né? Tirando essa iniciativa do Wellington de Andrade, do Rian, do Rodrigo Venâncio, do Evandro do Maé, do Anderson da Jardinagem, do Sullivan da PS Adega, do Marquinhos, do Brian, tirando essa iniciativa deles, não tem quase enfeite. Mas também é aquilo que eu falei, a seleção, o pessoal tá meio assim, não acredita muito não. Então os próprios moradores confeccionaram dezenas de bandeirinhas nas cores do Brasil que foram penduradas ao longo das vias, transformando esse cenário do bairro num ambiente mais comemorativo para os jogos da seleção brasileira nessa Copa. A iniciativa demonstra o tradicional entusiasmo dos brasileiros, que esse ano eu acho que não está tanto assim, mas tem o entusiasmo dos brasileiros e o envolvimento da comunidade em manter viva uma das mais marcantes tradições do país durante o Mundial. Além de embelezar as ruas, a decoração fortalece o sentimento de união entre os vizinhos, cria um ambiente festivo para acompanhar os jogos da equipe nacional. Como eu disse, os membros dessa iniciativa é o Wellington de Andrade, o Rian, Rodrigo Venâncio, o Evandro do Maé, o Anderson da Jardinagem, o Sullivan da PS Adega, o Marquinhos e o Brian, que dedicaram esse tempo e esforço para deixar o bairro preparado para a torcida brasileira. A seleção estreou no dia 13 de junho às 18 horas contra a seleção do Marrocos, apresentou um primeiro tempo pífio com um empate que só veio graças a um lance individual do Vini Júnior. Hoje, às 21h30, tem o segundo jogo da primeira rodada da fase de grupos, né? É o segundo jogo da fase de grupos, é a segunda rodada, portanto, né, dessa fase de grupos, que o Brasil precisa, para ter folga no próximo jogo contra a Escócia, precisa mandar uma boa goleada para ter um saldo de gols bom aí antes de pegar a Nova Zelândia, né? Vamos esperar, vamos torcer. Vamos agora com o espaço do internauta aqui no nosso Jornal ACN. Esse assunto a gente já abordou há cerca de um mês e meio aqui no nosso Jornal ACN e recebemos mais uma vez uma série de reclamações, não de uma, mas de duas moradoras a respeito, né, de uma granja lá no bairro do Moquém, zona rural aqui de Porangaba. Ela voltou a procurar ao Cubo Notícias para relatar transtornos que, segundo ela, continuam sendo provocados por granjas instaladas nas proximidades da sua casa.
De acordo com a moradora, os fortes odores gerados pela atividade granjeira persistem e seguem impactando a qualidade de vida de sua família. Ela afirma que já apresentou reclamações anteriormente, uma delas a gente apresentou há cerca de 1 mês e meio aqui, e que até o momento não percebe mudanças que tenham solucionado a situação. Além disso, além das questões relacionadas ao odor, ela relata que na madrugada da última segunda-feira, dia 15, por volta das 3 horas da madrugada, foi acordada por um barulho intenso vindo da direção da granja. Segundo ela, o ruído interrompeu o sono de toda a família. Ela gravou um vídeo, mandou para a gente aqui. Nas imagens a gente vai poder ouvir, eu vou colocar o vídeo aí para a gente assistir um pedacinho, um som de elevada intensidade, e que, segundo a denunciante, seria compatível com o abastecimento ou despejo de ração nos silos utilizados pela granja. O ruído pode ser ouvido de forma clara no registro que a gente vai mostrar para você agora. A moradora também informou que já recebeu a visita da vigilância sanitária após a realização de denúncias. Segundo ela, o relatório elaborado pelos agentes registrou a presença de odor característico relacionado à atividade granjeira em sua propriedade. A moradora entende que essa constatação reforça os impactos que afirma sofrer desde o início das operações do empreendimento. A moradora também questiona a Prefeitura de Porangaba por ter emitido autorização para a instalação das granjas em local que considera muito próximo de residências já existentes na região. E essa não é a única reclamação recente envolvendo o empreendimento. Na semana retrasada, outra moradora procurou a nossa reportagem, e ela relatou um episódio envolvendo a emissão de fumaça oriunda da propriedade. Segundo essa segunda moradora, segunda denunciante, uma fumaça teria sido observada saindo das instalações da granja e alcançado áreas vizinhas. Ela afirmou que o odor percebido naquele momento era extremamente forte e desconfortável. Ela acredita que a fumaça possa ter sido gerada por um equipamento utilizado para incineração de aves que morrem durante o ciclo de criação, embora essa informação não tenha sido confirmada oficialmente. Bom, gente, a reportagem do Cubo Notícias conversou com o proprietário das granjas citadas nas reclamações. Ele foi muito cordial e respondeu o seguinte para a gente. Em conversa com a gente, ele disse que o empreendimento opera dentro de todas as exigências legais e possui as licenças, autorizações e documentações necessárias para o exercício da atividade. Ele afirmou também que já recebeu fiscalizações e vistorias de vários órgãos competentes, incluindo a vigilância sanitária aqui da cidade, sem que tenham sido constatadas, segundo ele, irregularidades que impedissem o funcionamento do empreendimento. Ele também destacou que a sua produção é voltada ao mercado externo, com aves destinadas à exportação. E por causa disso, esse tipo de atividade exige rígidos padrões sanitários e de manejo, o que, segundo a sua avaliação, contribui para reduzir impactos ambientais e operacionais. Ainda conforme relatou o proprietário das granjas, o sistema adotado em suas instalações possui tecnologia que reduz significativamente a emissão de odores, quando comparado a modelos convencionais de produção avícola. Sobre as reclamações apresentadas por moradores vizinhos, ele informou que após o início das atividades,
recebeu manifestações de descontentamento relacionadas principalmente aos odores e ao funcionamento dos ventiladores das instalações. Ele afirma que chegou a conversar com o marido de uma das reclamantes e que estudava a construção de um muro na divisa da propriedade como medida para amenizar possíveis incômodos. Entretanto, segundo o seu relato, após o surgimento de denúncias formais, ele disse que foi surpreendido com essas denúncias formais, mesmo após já ter informalmente concordado na construção deste muro. Ele disse que após o surgimento dessas denúncias envolvendo o caso, recebeu orientações jurídicas para realizar apenas eventuais adequações que venham a ser determinadas pelos órgãos competentes ou pela justiça. Nós também procuramos, hoje nós estamos ouvindo todos os lados, tanto da reclamante quanto da pessoa que foi a reclamada, né, que são os proprietários das granjas, e também a prefeitura que foi citada na reclamação. Procuramos a prefeitura, que informou o seguinte, que a aprovação da construção ocorreu com base na documentação técnica e nas autorizações emitidas por órgãos responsáveis pela análise e licenciamento desse tipo de atividade. Segundo a prefeitura também, a administração pública não pode impedir o exercício de uma atividade econômica regularmente licenciada, especialmente considerando que o empreendimento está localizado em área rural. A administração destacou que equipes da vigilância sanitária foram à granja e à casa da reclamante, sendo que não encontrou irregularidades no manejo das aves nem na estrutura e equipamentos da granja. A prefeitura acrescentou que esteve sim também na propriedade da moradora e que a vigilância sanitária e que de fato lá na proprietária da primeira reclamante constatou, como disse a moradora, teve portanto essa compatibilidade de informação, constatou lá também na casa da moradora odor compatível com a atividade granjeira diante da proximidade ali com as granjas. Então, a prefeitura acrescentou que permanece à disposição tanto dos moradores que relatam transtornos quanto dos responsáveis pela atividade para prestar esclarecimentos e acompanhar eventuais demandas relacionadas ao caso. Bom, gente, a gente não está tomando partido nenhum desse caso, porque é um caso que evidencia um desafio que é muito comum e acontece em várias regiões rurais do Brasil, que é buscar esse equilíbrio entre o desenvolvimento das atividades produtivas e a preservação da qualidade de vida das comunidades vizinhas. É algo muito polêmico, que somente as autoridades podem averiguar a situação e chegar a alguma conclusão. Então, enquanto moradores relatam incômodos relacionados a esses odores, ruídos e outros possíveis impactos, os empreendedores defendem a regularidade das suas operações e a importância econômica dos seus investimentos. Então a gente só aguarda e reza para que cheguem a um consenso sobre esse caso e que, como diz o Dr. Celso Russomano, fique bom para ambas as partes. Bom, gente, deixa eu só colocar um comunicado aqui que veio por parte da prefeitura para quem é comerciante e empresário, é que este ano, a exemplo do IPTU, a TLF, que é a taxa de licença de funcionamento, também será online, tá bom? Tá bom, gente? Então, antes via o boleto, né? Como era o IPTU, era impresso o boleto, era entregue. Agora não, gente. A partir deste ano também, assim como o IPTU, este documento fica disponível no portal do cidadão da prefeitura. A gente já está avisando para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Então, a Prefeitura de Porangaba informa que a TLF, que é a taxa de licença de funcionamento anual, já está disponível para emissão. O vencimento vai ser dia 10 de agosto, mas já está sendo dada a informação para que as pessoas saibam onde encontrar. Agora vai ser só no portal do cidadão. Vai ser mais um tributo que vai ser online. A administração destaca que neste ano as guias não serão enviadas pelos Correios. A emissão deve ser realizada no portal do cidadão, no site da Prefeitura, ferramenta que oferece mais praticidade, agilidade e segurança aos usuários. Além da emissão online,
Os empresários que necessitarem de auxílio poderão solicitar as guias pelo WhatsApp da Prefeitura através do telefone 15 99620 2403. 99620 2403. Medida que faz parte, portanto, de um processo de modernização dos serviços públicos municipais e que amplia o acesso digital, facilitando o atendimento aos contribuintes. Então a Prefeitura reforça esse comunicado para que, a exemplo do IPTU, as pessoas saibam que agora ele está disponível na internet pelo site da Prefeitura e não sejam pegas de surpresa. Tá bom, gente? Bom, pessoal, olha só. Vamos apresentar aqui um vídeo que foi divulgado agora há pouco, nessa manhã, nas redes sociais da Prefeitura, porque a nossa reportagem aqui do Cubo Notícias e do jornal ACN durante esses vários anos, aí 10 anos, quase 11, a gente apresentou várias reclamações, inclusive no que se refere à falta de água em vários bairros do município de Porangaba. Então, sempre tem alguém, ou sempre tinha, pode ter ainda alguém reclamando, né? E se você tem aí uma vontade aí de fazer mais um apelo, meu bairro aqui está faltando água, faz mais um reforço aí para a Prefeitura e a Sabesp colocar a gente na lista de prioridades, manda para a gente que a gente fala aqui. Mas um dos bairros que a gente falou algumas vezes, não foram uma ou duas não, foram mais, é o loteamento da Mata, que fica lá no bairro dos Arrudas, aqui em Porangaba. Né? A gente falou algumas vezes sobre a falta de água potável no local. E a Prefeitura emitiu agora de manhã um vídeo sobre este bairro. A demanda já foi apresentada por moradores para a gente aqui no Jornal ACN, a gente já apresentou. E a informação que veio hoje da Prefeitura é muito boa. Então a gente, já que a gente apresentou a reclamação da demanda, vamos mostrar o resultado dessa cobrança dos moradores aí. É um vídeo que está publicado nas redes sociais da Prefeitura, com o prefeito João Carlos Alves Barros Zucal e também o encarregado da Sabesp aqui em Porangaba, o César. Implantação de água potável no loteamento da Mata, no bairro dos Arrudas. Vamos assistir. Olá, pessoal. Estou aqui hoje no bairro dos Arruda, loteamento da Mata, conhecido como loteamento da Mata. É um loteamento que há muitos anos vem pleiteando a água da Sabesp, as ligações direto nas casas. Tá? Já tinha uma caixa d'água aqui, mas uma caixa d'água muito precária, antiga. Então foi reformada essa caixa inteirinha pela dona do loteamento. É bom a gente frisar muito bem isso aí, que também foi parceira. E não posso deixar de agradecer aqui o nosso grande parceiro e amigo aqui, o César, nosso gerente aqui da Sabesp. César, obrigado. Os seus funcionários são exemplares. A gente tem uma parceria já de quase 2 anos que você veio para cá. E nesses 2 anos, César, eu acho que a gente já fez junto em torno de umas 18 mil metros de rede. Eu fiz esse meu primeiro mandato e agora mais esse segundo mandato, em torno de 35 mil metros de rede de água. Tanto aí para os bairros, dentro da cidade, também alguns lugares que não tinham, né? E tenho certeza, certo, que essa parceria nossa, a gente vai fazer muito mais. Com a privatização, a gente vai conseguir muito mais e muitos outros loteamentos, né, César? Que tá aí para acontecer, a gente tem as prioridades e com certeza logo, logo vai sair essas outras redes para esses outros loteamentos que a gente sabe que necessitam. Que chega final de véspera de feriado, falta água. Então a gente sabe, né, César? Você sabe, você passa por isso, eu como prefeito. A pessoal cobra muita gente, cobra vocês, a Sabesp. Então, César, eu só tenho que agradecer vocês. Não posso deixar de falar lá do Maurício. É um parceiro nosso que não mede esforço para sempre estar atendendo nossos pedidos, né, César? Então, César, estou muito feliz com vocês por agora ter aqui feito essa ligação hoje aqui, que está enchendo essa caixa aqui de 75 mil litros, que vai beneficiar aqui, acho que em torno de umas 150 famílias, né? Já tem acho que umas 45 já, ou mais até, que já tem as casas, né?
que vai estar beneficiando, e os pessoal que tem os lotes que vão começar a construir. Então, César, obrigado mesmo de coração. Boa, Tá? Pessoal aqui, a dona do loteamento, está de parabéns. O Dudu com a Laís, que sempre estão cuidando aqui do loteamento, também estão de parabéns por tudo que já fizeram. E agora vai ficar por responsabilidade da Sabesp, né, César? Opa, sim, estamos aí. A Sabesp está aí, estamos aí. A parceria da Prefeitura com o CAL aqui é muito boa. Parceria exemplar. O CAL é um parceiraço aqui. E os hidrômetros já estão sendo todos instalados em todas as casas individuais. E vamos aí, Cal. E vai vir coisa boa por aí, Cal. Vai vir coisa muito boa por aí, para todo o nosso bairro aqui da nossa grande Porangaba. Se Deus quiser, César. Obrigado, se Deus Cal. quiser. Tamo junto sempre aí. Obrigadão, Cal. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Desejo a você uma excelente sexta-feira. Desejo que a nossa seleção faça com que essa sexta-feira seja realmente excelente. Logo mais à noite, às 21h30, tem jogo Brasil e Haiti. Segunda rodada da primeira fase de grupos da Copa do Mundo. Primeiro jogo não foi bonito, foi feio. 1-1 contra Marrocos. Vamos aguardar para ver se hoje a seleção mete goleada para ficar tranquila com o saldo de gols e até garantir uma classificação para a próxima fase, que já é de mata-mata. Tá, gente? Vamos torcer. Fique com Deus. Forte abraço a você e até a próxima.